Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito deste canal aqui é diariamente nós trabalharmos um devocional, onde nós alinhamos as promessas, princípios e valores das Escrituras, da Palavra de Deus, à nossa oração. Porque nós cremos que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé e de prática para todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós aplicamos o nosso coração na palavra de Deus e oramos em cima dos textos da palavra, nós já nos aproximamos cada vez mais das respostas que Deus tem para as nossas orações. Porque é certo que a nossa oração deve ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para cada uma das nossas orações. E aí sim, faz sentido nós orarmos, porque Deus tem respostas para a nossa oração. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. No vídeo de ontem eu falei exatamente sobre isso. Deus tem respostas para a sua oração. Se você quiser, confira no vídeo de ontem, está aqui disponível para você, assim como centenas de outros vídeos que Deus tem nos dado a oportunidade de gravar, de deixar aqui para você, e cada mensagem diferente uma da outra, para a honra e glória do nosso Deus. E nesse momento eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração. Quero orar por você, profetizar sobre a sua vida, e agora quero te convidar também a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 12. Versículo 11 e 12. Vamos ler o versículo 11 e 12, porque tem uma palavra muito importante para a sua vida, para a minha vida, para o nosso crescimento espiritual. E eu vou colocar o contexto também, para que você entenda melhor essa palavra. Então, vamos ao texto. Assim está escrito: quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova, e quem não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro, porque entesei Judá como meu arco de guerra. Fiz de Efraim a minha flecha, levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei de você semelhante à espada de um valente. Esse texto é maravilhoso, porque esse texto do capítulo 9 de Zacarias é o que nós chamamos de um texto messiânico. Ele profetiza sobre a vinda de Jesus, sobre os acontecimentos que estariam presentes ali na vinda de Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Nesse mesmo capítulo, aqui no versículo 9, diz assim, no capítulo 9, verso 9, diz assim, olha: alegre-se muito, filho de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, um jumentinho cria da jumenta. Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, e toda aquela procissão de pessoas aclamando Jesus, quando ele declara aquela célebre frase que, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Como é gloriosa a palavra de Deus, como ela é completa, como ela está sempre conectada. Todos os textos da Bíblia existem uma conexão. Isso é maravilhoso, isso edifica a nossa fé. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje, e o texto central, e eu vou ler de novo para você, para que você guarde no seu coração, é exatamente o versículo 12. Diz assim, ó: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Prisioneiros da esperança. Nós somos esses, prisioneiros da esperança. Nós somos daqueles que cremos até o último momento, não desanimamos, não desistimos, temos esperança de que as coisas vão chegar no lugar, temos esperança de que as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida, temos esperança
de que ao final de um determinado tempo nós teremos a vitória em nossas mãos, a bênção chegará, a promessa se cumprirá. Por isso nós somos esses prisioneiros da esperança. Nós não vamos desistir, não vamos arredar o pé de cada uma das palavras que Deus tem nos dado, de cada uma das promessas que Ele tem disponibilizado para nós. É muito importante que nós tenhamos no coração essa verdade. A esperança, ela está presente na vida de todo aquele que crê. A esperança, ela é sustentada pela nossa fé. A nossa fé, ela produz em nós força para a nossa esperança, para que nós não venhamos desanimar, para que nós venhamos perseverar na jornada. Porque são muitas as circunstâncias, mas nós temos palavra de Deus, nós temos promessa de Deus. No entanto, entre a promessa de Deus e o seu cumprimento, existe um tempo. Existe um tempo que muitas coisas acontecem, e uma delas é que o inimigo tenta roubar a nossa fé, tenta nos fazer desanimar, tenta tirar a gente do foco, que é continuarmos esperançosos no Senhor. Mas nós não vamos fazer isso, porque a palavra fala que nós não somos daqueles que retrocedem. Lá no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 10, a palavra vai dizer assim, que nós cremos e nós não somos daqueles que retrocedem, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede, mas naquele que segue reto, confiante, sabendo que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Eu quero te encorajar hoje a voltar-se para a palavra de Deus e encontrar nela esperança para que você prossiga a sua jornada. Todos nós, em alguma área da nossa vida, temos desafios para enfrentar, temos obstáculos, temos resistências que se opõem a nós, mas nós temos, sobretudo, um Deus que vela para que a palavra dele se cumpra. Qual é a sua luta hoje? Qual é o grande desafio da sua vida hoje? Se você quiser, escreve aqui embaixo, deixa no seu comentário aí, que eu quero orar pelo seu problema, pela sua luta, pelo seu desafio, e Deus vai te dar a vitória. Nós vamos ver a resposta de Deus e vamos ver também o seu testemunho, porque nós somos estes que somos prisioneiros da esperança. A esperança não sai do nosso coração. Eu te digo porque quando nós cremos na palavra, nós sabemos que na palavra de Deus existe provisão para o tempo presente, existe provisão para o nosso futuro e existe provisão para toda a eternidade, porque essa é a vida daquele que confia no Senhor, que tem entregue a sua vida nas mãos de Deus e confiado verdadeiramente, porque muitas vezes as circunstâncias que nos apresentam, elas são desesperadoras. É exatamente isso. Eu faço trabalho de capelania, visito pessoas enfermas, doentes, pessoas que estão no estado terminal, pessoas que têm doenças muito graves. Eu visito essas pessoas no meu trabalho de capelania. É uma capelania específica que trata de cuidados paliativos. E é muito diferente quando nós visitamos pessoas que sabem da sua condição de saúde, mas que creem em Deus e creem na palavra. É diferente quando nós visitamos pessoas que não creem, que não conhecem a palavra, que talvez naquela oportunidade da nossa visita elas começam a ter acesso à palavra, começam a crer. É muito diferente. Onde existe fé, as pessoas têm esperança, elas não se desesperam. Você não vê pessoas desesperadas, sabe? Passando mal quando alguém assim, está falecendo, quando está convalescido. Elas têm esperança porque sabem da provisão de Deus para a eternidade. Porque sabem que aquela pessoa, ainda que esteja no estado de saúde grave, às vezes até demencial, mas sabe que aquela pessoa foi uma pessoa de fé, que creu no Senhor. E isso é o que traz justiça sobre a vida dessa pessoa. Então, nós somos esses. Para a nossa vida inteira, somos prisioneiros da esperança. Vamos esperar e confiar no Senhor sempre. E a nossa esperança, ela não é em vão.
O texto aqui é muito claro. Talvez você possa pensar, mas esse texto foi dado lá para o povo de Israel, para o povo que estava no cativeiro, que estava ali sendo restaurado pelo Senhor. Não, essa palavra tem um princípio, porque somente Deus que restitui. É Deus é quem é o nosso restituidor, o nosso resgatador, é Ele que restitui. E quando fala volte para a fortaleza, a nossa fortaleza é o Senhor, é a nossa torre forte, o nosso castelo forte é o Senhor. Nós confiamos nele e confiamos que Ele vai sim restituir na nossa vida tudo que o inimigo roubou, tudo que o inimigo tirou de nós, porque o inimigo não dá nada, ele só tira. E muitas vezes nós perdemos, mas Deus ele tem provisão que vai ser mais do que abundante a restituição na sua vida. Creia nisso, confie no Senhor. Coloque diante de Deus hoje aquilo que você crê que foi tirado de você injustamente. Coloque diante do Senhor hoje aquilo que você crê que foi assim um plano do inimigo que arrancou das suas mãos. E fala, Senhor, eu quero ser restituído, mas eu quero ser restituído das mãos do Senhor, porque tudo que vem das mãos do Senhor é perfeito. O plano de Deus não tem falhas e nós precisamos nos alinhar com isso. Porque que muitas vezes parece que a nossa esperança ela está assim definhando? Porque que parece que muitas vezes a nossa esperança ela não alcança o seu alvo? É porque às vezes nós colocamos nosso coração na direção errada, porque às vezes a nossa esperança ela não é real, é apenas uma teimosia em algo que Deus não nos prometeu. Às vezes você está buscando algo que não é promessa de Deus, que a palavra de Deus não garante para a sua vida. E você está buscando pessoas que concordem com você. E a diferença entre teimosia e perseverança é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina, porque como eu sei se é perseverança, como que eu sei se é teimosia? A perseverança nos faz ter mais fé, a perseverança transforma o nosso coração, a perseverança nos torna pessoas melhores, a perseverança nos faz ser mais amáveis, compassíveis, mais compreensíveis com as circunstâncias e com aqueles que estão ao nosso redor. A teimosia nos faz egoístas, a teimosia nos faz querer ter sempre razão, a teimosia diminui a nossa fé e lança tudo na força do nosso braço e nos torna amargurados, frustrados, mas esse não é o nosso caso. Nós somos daqueles que creem nas verdadeiras promessas de Deus. E se hoje você acredita que, por mais que você tenha se esforçado, você crê que Deus ainda não te deu uma promessa, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus é a maior promessa que Deus tem para você. Nele repousa a perfeita expressão da imagem de Deus. Ele conquistou na cruz tudo o que nós precisamos para essa vida e para a vida futura na eternidade. Então, se você acredita não ter tido ainda uma palavra de Deus para o que você está vivendo, eu te digo, Jesus é tudo o que você precisa. Ele é o grande eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta. Eu sou tudo o que você precisa. Essa é a declaração de Jesus para mim e para você. Então, seja lá qual for a sua necessidade, a sua luta, a sua dor, Jesus é esse que te atende, que te socorre, que te levanta e que responde à esperança que você tem depositado nele dia após dia. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa gloriosa promessa. Que o Senhor nos sustente e que a nossa esperança no Senhor não seja frustrada, mas que todo este Pai e esta que está comigo agora nesse tempo de oração tenha suas esperanças renovadas no Senhor. Que a obra que o Senhor começou ali, Pai, na vida dessa pessoa, eu sei que o Senhor concluirá, mas hoje essa pessoa precisa ter a sua fé renovada, ter a sua esperança renovada no Senhor. Por isso, Deus, levanta-te em favor de cada uma dessas pessoas que se sentem desencorajadas e traga um ânimo novo. E essas, Pai, que estão esperando há muito tempo, Deus, faça desse dia de hoje
o dia da resposta. Faça deste dia, Pai, o dia do milagre. Faça desse dia, Senhor, o dia da provisão na vida dessa pessoa, o dia da porta aberta, o dia do encontro, Pai, com a pessoa certa, o dia do livramento, o dia da provisão. Que seja hoje esse dia, Pai, porque o Senhor é o Deus do já, o Deus do agora. O Senhor repousa o sim e o amém sobre a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que confia no Senhor, para a glória do teu próprio nome. Amém. E graças a Deus. Confie no Senhor. Se inscreva no nosso canal. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Curta o vídeo, você ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante, é bom, e assim você faz com que essa palavra chegue a muito mais pessoas. Então, tenha um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.